A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos aprender por que devemos estudar a Bíblia, como devemos estudar a Bíblia e como podemos entender a Bíblia. Então, vamos tentar ser rápidos aqui nessa explicação. Primeiro, por que devemos estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, porque a Bíblia ilumina o caminho para Deus. Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, ela ilumina os nossos caminhos. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é alimento espiritual para nós. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. E as tuas palavras eram para mim o gozo e alegria do meu coração. Então, a palavra do Senhor fala que nós precisamos nos alimentarmos da palavra do Senhor. Ela é alimento que nos fortalece. E em terceiro lugar, a palavra de Deus era instrumento do Espírito Santo, um instrumento muito poderoso. Está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E como devemos estudar a Bíblia? De que maneira precisamos estudar a Bíblia? Bom, em primeiro lugar, conhecendo o seu autor, Deus. E assim, ele irá nos revelar. Quero ler 2 versículos aqui. O primeiro que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 45, que diz assim: Então lhes abriu o entendimento, quem abriu o entendimento? Jesus, para compreenderem as Escrituras. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele vai abrir o entendimento daqueles que estão próximos a ele. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então Deus nos deu a palavra dele gratuitamente, e para que nós possamos compreendê-la, nós precisamos ter o Espírito de Deus. Em segundo lugar, como devemos estudar a Bíblia? Diariamente. Tá? Mas diariamente não é muito? Não, pelo contrário, a Bíblia fala assim, de dia e de noite. Deuteronômio 17, 19, eu vou ler, diz assim: E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir. E também eu quero ler em Josué 1:8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, em Deuteronômio, diz que nós precisamos ler a Bíblia diariamente, mas em Josué ele vai além, ele fala de dia e de noite também. Tá? Outra forma como devemos estudar a Bíblia, com oração. Por quê, irmãos? Estudar a Bíblia com oração é um caminho de duas vias. Quando você ora, você fala com Deus, e quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, Deus fala com você. Então, o estudo da Bíblia, ele deve ser feito com oração. Salmo 119, versículo 18, diz assim: Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista, ele ora ao Senhor antes de meditar na palavra de Deus. Não é de qualquer forma, abrindo a Bíblia, sorteando versículos, mas é com oração. Em quarto lugar, aplicando a si próprio. Nós precisamos estudar a Bíblia, mas com aplicação pessoal. Não adianta só estudar e não viver. Então, Tiago 1:22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então precisamos cumprir a palavra de Deus quando a estudamos.
E em quinto lugar, né, precisamos ler a Bíblia toda, tá? Não adianta nós lermos apenas alguns trechos da Bíblia, precisamos meditar em tudo que a Bíblia diz. Para nós conhecermos completamente a Bíblia, nós precisamos ler toda a Bíblia. Então, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Todas as palavras desta lei. E como podemos entender a Bíblia? Em primeiro lugar, sem duvidar. Lucas 24:25 diz assim: então ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Então Jesus está repreendendo aqueles que duvidam da palavra do Senhor. Outra coisa, para entender a Bíblia, com vontade. Tá? Precisamos ler com vontade para podermos entender. Provérbios 2, do 3 a 5, diz assim: sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares sua voz, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, como um garimpeiro, como alguém procura um tesouro, assim nós precisamos ter essa vontade, essa gana para procurarmos a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, buscando crescer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa vida não pode ser pautada apenas em glória a Deus e aleluia, mas precisamos entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E para isso nós vamos crescer no conhecimento. 4. Sendo cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10 diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, para entender a Bíblia, tem que estar cheio do Espírito Santo. 5. Com humildade. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, receber a palavra de Deus com humildade é primordial para você entender o que ela está te falando. Em sexto lugar, praticando. Para entender a Bíblia, é necessário praticar a Bíblia. João, capítulo 13, versículo 17, diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então não é só conhecer, mas praticar. Muita gente conhece a Bíblia, mas não pratica, por isso não entende o que está escrito nela. E, em último lugar, compartilhando a palavra de Deus. E assim você vai entender melhor. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então ele está falando de unidade, tá? Todos no mesmo nível de conhecimento. Aquilo que eu não sei, eu aprendo com o meu irmão, e aquilo que o meu irmão não sabe, eu ensino para ele, e compartilhando a palavra, nós vamos nos nivelando no conhecimento e na fé. Amém? Esse era o estudo do dia de hoje, e eu quero deixar para você já o assunto do próximo estudo, que agora nós vamos sair dessa parte de introdução bíblica e vamos entrar agora realmente no que está lá dentro da Bíblia, tá? E primeiramente vamos procurar conhecer os personagens bíblicos. Então nós vamos de Adão até Paulo, passando por Abraão, Moisés, por Davi, por Jesus, pelos apóstolos. Vamos procurar conhecer os personagens bíblicos, né? A gente sabe que na Bíblia haviam reis, pescadores, arquitetos, generais, fazendeiros, médicos, poetas, músicos, e nós vamos estudar essas pessoas para nós começarmos a conhecer melhor, tá bom? Então vai ficar lá no Instagram as 7 perguntas, como eu sempre falo para vocês. Se acertar as 7, a nota é 10, porque só de assistir o vídeo já tem 3 pontinhos aí, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.